Olá, meus amigos, tudo bom com vocês? Espero que sim, sempre nas graças de Deus. Passados esses dias, de feriados e de comemorações da data do nascimento do nosso Mestre Jesus, nós estamos aqui para dar continuidade aos nossos papos sobre mediunidade, o que você precisa saber. Hoje nós já estamos no tema 145, que vai exclamar o seguinte: sou um espírito superior. Meu mentor espiritual, ele não deve ser qualquer mentor, entendeu? Tá vindo do lado alto. Meu mentor, ele é top. Ele vem das altas esferas superiores. Para um espírito de luz como ele, vir para um lugar de pessoas como você, dá muito trabalho, entendeu? O nosso estudo espírita desse vídeo, vai tratar sobre a hierarquia espiritual. Ouçamos aí o que Allan Kardec nos fala sobre a hierarquia dos espíritos. Os espíritos geralmente admitem 3 categorias principais ou grandes divisões. Na última, na base da escala, estão os espíritos imperfeitos, que devem ainda percorrer todas ou quase todas as etapas. São caracterizados pela predominância da matéria sobre o espírito e pela inclinação para o mal. Os da segunda são caracterizados pela predominância do espírito sobre a matéria e pelo seu desejo do bem. São os espíritos bons. A primeira, enfim, compreende os espíritos puros, os que atingiram o grau supremo de perfeição. Com o auxílio deste quadro, será fácil determinar a categoria e o grau de superioridade ou inferioridade dos espíritos, com os quais podemos nos entreter e, em consequência, o grau de confiança e de estima que merecem. Além do mais, isto nos interessa pessoalmente, porque, como por nossa alma pertencemos ao mundo espírita no qual entraremos assim que deixarmos nosso envoltório mortal, ele nos mostra o que devemos fazer para chegarmos à perfeição e ao bem supremo. Allan Kardec, em A Revista Espírita de 1858, fevereiro. Conforme podemos observar, no tema de Kardec, nós temos uma determinada classificação dos espíritos em superiores e inferiores dentro de uma escala. O que nos leva a definirmos o nosso grau de confiança e estima em determinados espíritos. Então, essa superioridade ela está mais relacionada à confiança, e à estima que nós temos por determinados espíritos do que, na realidade, uma superioridade de ser um ser superior, como normalmente nós assim entendemos. Porque para nós definirmos alguém como superior, nós temos que buscar o que determina essa superioridade, essa hierarquia, dentro de um grupo, para dizer, bom, tal pessoa é superior a mim ou não. Afinal, um espírito é superior no mundo material ou no mundo espiritual? Então nós temos que também observar isso. Quando nós estamos falando de superior, é superior aqui no mundo material, onde há regras e normas, feitas por nós mesmos, ou ele é superior no mundo espiritual, onde a regra é igual para todos. Ouçamos então com que um amigo espiritual, um amigo do nosso grupo mediúnico, ele nos fala sobre o assunto. Ouçamos aí. Peço licença para dizer que as hierarquias constantes são para o aprendizado no mundo dos encarnados do que propriamente para nós, desencarnados. Pelo ponto de vista de que somos todos iguais, podemos então dizer que estamos na mesma estrada. Provavelmente, uns mais adiante, porque aprenderam mais, mas, acima de tudo, por terem amor profundo por todos os irmãos. Os espíritos amigos e fraternos que fizeram por todos nós estão mais perto do Pai. São os nossos irmãos amigos, os nossos protetores que protegem o universo
e a criação de Deus. Para muitos de nós, as diferenças fazem parte do mundo dos encarnados, pois o que buscamos é a compreensão da irmandade na qual todos somos iguais. A hierarquia, de certa forma, a pequenos espíritos que desejam o progresso e a evolução. Alguns espíritos, quando retornam do plano material, trazem consigo as experiências do seu mundo e suas vivências. Uns logo se apercebem e deixam de lado as diferenças. Outros se agarram na torpeza das hierarquias materiais e não à essência do espírito, que não tem forma e nem cor. Nossa essência tem amor, e o amor é que rege o universo, porque Deus é amor. Desse modo, espíritos que se sentem superiores são os que acham que é um castigo reencarnar em regiões que para eles e para muitos são inferiores. Mas é aí que está a beleza de Deus, porque não existe inferior nem superior, porque na criação não há hierarquia. Um irmão desencarnado. Bom, vamos pensar em termos de superioridade, entre aspas, porque essa superioridade e essa hierarquia na realidade não existe, né? Então vamos pensar assim, nos bons espíritos, primeiro, entre eles, com relação a nós e com relação a eles também, não é? Não existe hierarquia, nem por diferença de cor, de raça, de gênero ou de classe, assim como nós aqui costumamos nos classificar, né? Porque a criação, não é? Quando Deus nos cria, ele não cria nem inferiores nem superiores. Na criação, né, a divindade, quando ela cria-nos, não há hierarquia. Nós somos todos iguais, simples e ignorantes. Não esqueçamos disso. Essa hierarquia, ela está quando essa hierarquia que pretensamente se coloca nos espíritos superiores, em termos de superioridade intelectual, né, deles se sentirem superiores, deles serem superiores a nós, elas continuam quando nós desencarnamos e, uma vez desencarnados, nós ainda nos ligamos às coisas que nós vivemos ou acabamos de viver na matéria, não é? Então, assim, por quê? Porque nós, para o nosso aprendizado, nos é dada a oportunidade de renascermos na Caatinga, no Cerrado, nas tundras, em vilarejos remotos, em diversos lugares, em diversas condições. A cada família nossa nova, né, essa nova família que nós reiniciamos a nossa caminhada, uma nova linguagem é aprendida. Um novo clima nós vamos vivenciar dependendo do lugar que nós reencarnamos, né? Então, o aprendizado, inclusive, se dá quando os espíritos eles nos escondem, né, dos nossos obsessores, não é? Ou mesmo nos colocam em determinados lugares para uma grande missão. Ouçamos aí, mais uma vez, o que Allan Kardec nos fala sobre essa hierarquia. Um ponto capital na doutrina espírita é o das diferenças existentes entre os espíritos, quer do ponto de vista intelectual, quer moral. Interrogados os espíritos sobre este assunto, para eles o pensamento é tudo. Deixam-nos a forma e a escolha das expressões, as classificações, numa palavra, os sistemas. Ora, no mundo dos espíritos, os que têm conhecimentos limitados, como os ignorantes daqui, são incapazes de uma visão de conjunto e de formular um sistema. E aqueles que são capazes podem variar nos detalhes, conforme seu ponto de vista, especialmente quando uma divisão nada tem de absoluto. Foi assim que também nós procedemos. Não inventamos os espíritos nem seus caracteres. Vimos e observamos, julgamo-los por suas palavras e atos.
Depois os classificamos por suas similitudes. Se o quadro que demos não foi traçado textualmente pelos espíritos, e se é nossa a iniciativa, todos os elementos que o compõem foram hauridos em seus ensinamentos. O que nos restava era apenas formular uma disposição material. Allan Kardec, em Revista Espírita de 1858, fevereiro. Tudo isso que eu falei, certo? Dessa hierarquia que nós supostamente acreditamos e que os espíritos nos colocam em determinados lugares para o nosso aprendizado, não é? Tudo isso não é sinal de superioridade dos espíritos, dos bons espíritos. É sinal de capacidade de amar mais ou menos a nós outros. Então, essa hierarquia que se fala de espírito superior, não é? Vamos procurar observá-la, não é? Dessa relação nossa para com eles, diante da perspectiva de que eles são capazes de amar mais do que nós. Por isso, eles se diferenciam da gente. E nós, por falta de termos que designem realmente essa diferença, da capacidade de amar mais ou menos, nós nos colocamos, não é? Ou nos classificamos como superiores ou inferiores. Tenhamos certeza que eles não se sentem superiores a nós em momento nenhum. Eles se sentem como irmãos que estão numa condição mais favorável de observar, não é? De nos ajudar e de nos amar. Bom, pessoal, era isso que eu tinha que falar nesse vídeo. Espero que nós passemos a observar isso, não é? A respeitá-los, os irmãos, a amá-los também, na mesma medida que eles nos amam. Obrigado a todos, fiquem todos com Deus, sempre lembrando que mediunidade é uma relação de amor e de fraternidade. Tchau, pessoal.